Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Nós lembramos que as nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Informamos também que logo abaixo do cartaz da palestra há um campo onde você pode inserir comentários sobre a palestra, se gostou, se não gostou, por quê, e dar sugestões. Isso é muito importante para que possa melhorar cada vez mais o trabalho da casa, tá? O tema da palestra de hoje é Depressão, uma visão espírita, origem e cura. E é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo José Eustáquio Gonçalves, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Tudo bem? É um prazer nós estarmos aqui para fazermos mais um estudo, apresentarmos mais um estudo à luz da doutrina espírita. Nós estamos aprendendo juntos. E se alguém no meio do estudo quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, não tem problema, tá bom? É um estudo bastante reflexivo. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre o assunto e lembrando que é a luz da doutrina espírita, a proposta é espírita. Depressão, uma visão espírita, pode ter várias visões, né, dentro da doutrina espírita. Origem e cura. Nós fomos convidados para fazer esse mesmo estudo numa outra cidade, o ano passado. E eu fui fazer uma breve pesquisa para me informar sobre a situação depressiva, né, de depressão no país, no Brasil. E a conclusão é uma breve pesquisa, né, simples, é que nós temos 15 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil. Tem uma convenção que diz que quando você diagnostica uma pessoa, você dobra, então nós poderemos dizer que nós temos em torno de 30 milhões de pessoas diagnosticadas. No planeta, são 300 milhões de pessoas diagnosticadas. Então nós temos 600 milhões. E aí eu estendi um pouquinho mais, porque isso me assustou. Eu fiquei um pouco preocupado. E eu estendi um pouquinho mais a pesquisa para saber o sofrimento mental das pessoas. E aí nós vimos na pesquisa que 34% das pessoas no mundo todo, no planeta, sofre com alguma doença mental diagnosticadas. Então nós temos a convicção, né, que nós temos em torno de 70% das pessoas com algum sofrimento mental. Isso é uma loucura. 70% de 8 bilhões de pessoas, imagina. E aí, depois que eu fiz a palestra, à luz da doutrina espírita, eu falei, bom, a gente tem que simplificar, porque nós estamos numa casa espírita, e vamos falar à luz da doutrina espírita. Mas depois que eu fiz a palestra, em novembro passado, 3 de novembro, eu fiquei muito feliz, porque tem um seminário acontecendo, um seminário mundial, acontecendo em vários países. E 3 de novembro aconteceu no Brasil, na Fiocruz. Cientistas, profissionais da medicina, profissionais da área de doença mental, que participaram deste seminário.
E o nome do seminário é Desmedicalização da Doença Mental. Eu fiquei muito feliz por isso. Porque imagina, qual é a conclusão? Para eles chegarem a essa conclusão, qual é o estudo que eles desenvolveram para chegar a essa conclusão? Desmedicalização da doença mental. E eles chegaram a uma breve conclusão também, que com todo o esforço da ciência, dos laboratórios, para produzir medicação, para tratar a doença mental, não está dando resultado. Está aumentando cada vez mais. Inclusive, neste seminário, eles sugerem que a pessoa que é importante procurar recursos alternativos. Isso, para nós espíritas, é muito legal, muito bacana, porque o Espiritismo defende isso, né, que nós precisamos buscar um outro viés para o tratamento da saúde, e principalmente da saúde mental. Diante disso, aí nós sugerimos esse tema para a gente falar aqui, porque é uma emergência, é necessário estarmos falando sobre doença mental, sobre depressão, principalmente depressão. Eu vou trazer alguns dados simples aqui, que está dentro da pesquisa que eu fiz, e alguns dados só para nós nos situarmos quanto à temática, depressão. Sintomas psicológicos e emocionais: humor deprimido, tristeza profunda, sensação de vazio ou apatia, visão pessimista, perda de interesse, diminuição do prazer em atividades que antes eram apreciadas, sentimento de culpa e inutilidade, autoestima baixa e sensação de ser um peso para os outros, sentimento de menos-valia, falta de concentração e memória, dificuldade em focar, se concentrar, tomar decisões e lembrar de informações. Lentidão do pensamento, dificuldades para pensar e raciocinar. Em casos graves, a pessoa é acometida por sentimento de autoextermínio, suicídio. E a gente está vendo que isso lá vai aumentando. Eu não sei se eu falei aqui sobre suicídio uma vez. Então a gente sabe que está aumentando o índice de suicídio. E tudo isso que nós falamos aqui conduz a pessoa para este sentimento de autoextermínio. Então nós precisamos realmente trabalharmos estas questões nas igrejas, no centro espírita. E a doutrina espírita, ela tem todo um ferramental espiritual que nos proporciona refletirmos profundamente sobre a questão e sairmos desta pandemia. Por isso que eu falei pandemia, porque nós precisamos sair disso, porque está generalizando em toda a nossa sociedade. E, completando aqui esses dados, sintomas físicos e comportamentais: alteração do sono, insônia ou sonolência excessiva, alteração do apetite, diminuição ou perda em alguns casos, em alguns casos come compulsivamente, fadiga e falta de energia, cansaço excessivo, preguiça, dores físicas, dificuldade de iniciar e manter atividades. Trazer esses dados para nós, mesmo que ninguém tenha depressão, mas nós sabemos que na nossa sociedade nós deparamos a todo instante com pessoas deprimidas, pessoas diagnosticadas com depressão,
pessoas que aproximam de cada um de nós e perguntam: o que eu faço? Eu estou deprimida, eu não estou aguentando. E as pessoas acham que isso não é doença, acham que isso não tem importância, que é chatice minha, que é piti. Eu nem sei o que é piti, a palavra piti, que é chatice da pessoa. Então, nós precisamos estar atentos sobre esses dados, porque nós vamos saber quando a pessoa está com depressão ou quando é apenas uma tristeza. Depressão é um estado emocional mais profundo e persistente. Para ser diagnosticado, precisa passar de 15 dias o mesmo estado recorrente. Todo dia a pessoa acorda do mesmo jeito, com a mesma situação, para ser diagnosticada. Porque se é uma semana sim, semana não, não é depressão, não é diagnosticada com depressão. É tristeza, é sofrimento por alguma coisa, mas não é depressão. Persistente, que interfere na rotina diária e na capacidade de ação, mesmo sem um motivo claro, aparente. Então, essa tristeza, essa angústia, ela não sabe por quê, às vezes sabe por quê, e isso vai persistindo. Ela tenta sair da situação, do quadro, mas não consegue, não toma medicação, e como nós vimos no seminário, não é solução, é paliativo. É necessário sim tomar medicação, ir no médico, mas é paliativo, não vai resolver o problema. Então, nós precisamos encontrar a origem da depressão e buscar solução definitiva. E com a medicação já foi concluído que não vamos conseguir. A depressão não surge de uma hora para outra, se desenvolve no dia a dia. É um fator a ser observado por todos nós, porque às vezes nós estamos caminhando para um quadro depressivo e não percebemos. É no dia a dia, mais insatisfeita, tristeza, eu não consigo, a vida começa a surgir um vazio na minha vida que eu não sei explicar. Então eu preciso estar atento. Se isso persiste, eu preciso procurar recursos. Na casa espírita, médico, aonde quer que seja, na igreja, né? Porque eu preciso de atenção, preciso de cuidados, preciso de solução dos problemas que estão chegando até a mim e que está me causando transtorno, que está me causando constrangimento, dor, sofrimento de alguma forma. Ok? O pessoal fala que existe a depressão silenciosa ou mascarada. Não existe. É a mesma, os sintomas são os mesmos. Só que eles são mais sutis, por isso não se percebe. Por isso ela é silenciosa, vai chegando, a pessoa vai sentindo alguma coisa, tem alguma coisa que está levando a pessoa àquele sentimento, àqueles momentos de tristeza, e ela precisa estar atenta, porque ela vai acontecendo dia a dia e, de repente, ela entra no quadro depressivo e é difícil sair. Pode ter certeza que não é fácil a pessoa sair de um quadro depressivo. Nós vamos falar sobre as causas, sofrimentos. Causa, sofrimento que limita as atividades diárias por semanas, por meses, diferentes de tristeza passageira. É importante nós espíritas, é importante nós termos consciência de que existe sempre. Tem pessoas que acham que não, mas na minha visão, eu concluo que é sempre. Existe um viés espiritual. Esse viés espiritual, quando a pessoa está entrando em depressão, ou entrando, este viés espiritual pode abrir portas para a ação de espíritos obsessores, espíritos maldosos, que se comprazem no mal. E aí, passa, além da depressão, a pessoa começa a ter também processos obsessivos na sua vida.
é um agravante que nós precisamos estar, nós espíritas, precisamos ter consciência disso. E por que eu falo que sempre há um viés espiritual? Porque a nossa vida é uma vida espiritual. Embora eu esteja na matéria, no corpo físico, eu sou espírito milenar. Eu estou vivenciando experiências há milhares de anos. E essa minha vivência espiritual, certamente eu não sou um espírito puro, perfeito. Eu cometi e cometo erros, falhas. Isso é natural, isso é normal para todos nós. E diante disso, eu prejudico pessoas, eu ofendo pessoas, eu maltrato pessoas. E pessoas ficam insatisfeitas comigo. Pessoas insatisfeitas comigo, se elas desencarnarem, elas vão desencarnar insatisfeitas. Não é porque desencarnou, chegou aonde chegou, que elas vão deixar de continuar insatisfeitas comigo, não. E mais ainda, cada um de nós temos companheiros, amigos espirituais, bons ou ruins, mas que gostam de mim e que me acompanham, que estão comigo, que têm alguma afinidade comigo. E se eu prejudico ela, o amigo espiritual dela fica insatisfeito. Isso acontece conosco, aqui na carne, no corpo. E se eu prejudico a pessoa, o amigo espiritual dela fica insatisfeito e ele, dependendo do caso, ele fica quase que no dever ou buscando meios de vingança, de me atacar, de cobrar para ela, porque ele a ama, ele é amigo, ele está com ela e eu estou maltratando. Então, por isso, gera processos, gera situações espirituais que nós precisamos considerar para um tratamento eficaz, não é? E para que nós possamos ter melhores resultados. Depressão. Nós vamos agora entrar no propriamente dito na visão espírita da depressão. Eu vou convidar vocês, por isso que eu falei que é reflexiva, eu vou convidar a vocês para nós fazermos algumas reflexões, sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. E são reflexões mesmo, para que a gente possa entender o que está no Livro dos Espíritos, nos mostrando um caminho, uma origem da depressão e um caminho para sairmos da depressão. A doutrina espírita, ela é completa, é uma ciência maravilhosa. E ela, se for bem entendida, ela nos mostra a origem e nos mostra o caminho para sairmos da depressão. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então é preciso fazermos uma reflexão mais profunda possível. E é o que nós pretendemos fazer aqui, nesta questão 115 do Livro dos Espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus, nós sabemos, criou, Ele é perfeito. Então, essa pergunta procede, porque nós temos pessoas no planeta, no mundo, espíritos encarnados, desencarnados, com níveis diferentes de evolução. Uns melhores, outros piores, outros com mais ignorância. Então, a pergunta é: entre os espíritos, alguns espíritos, entre nós e entre os espíritos encarnados e desencarnados, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta dos espíritos para Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência, simples. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição. Está destacado ali, perfeição, não esqueçam. A importância
importância do objetivo da vida, chegarmos à perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, de Deus. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam a perfeição. Não podemos esquecer isso também, porque eu vou mexer com isso lá na frente, tá? Alcançar a perfeição. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam a perfeição. Então nós fomos criados para sermos felizes. Fomos criados para sermos felizes, para alcançar a perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis. E vamos chegar à perfeição. Quer queiramos ou não, vamos chegar, pode ter certeza. E a felicidade nós vamos alcançar, pode ter certeza. Porque Deus é Pai, Deus é amor. Ele não ia criar seus filhos para não ser feliz, para não alcançar a perfeição, para ficar sofrendo eternamente. Não ia fazer isso. Então nós fomos criados para alcançar a perfeição e sermos felizes. Isso é importante, isso é fundamental para a nossa reflexão. Aqui na questão 132, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? É só para a gente afirmar a outra, a 115, Deus lhes impõe, é uma determinação divina, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, com o objetivo de fazê-los felizes. Para alguns é uma expiação. Está vendo? Está acrescentando uma palavra importante aí. Para alguns é expiação. Para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Vou repetir. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Expiação e provas. O que é expiação? É reajustamento perante a lei. É resgate de débitos. Isso é expiação. Por isso é um planeta de muito sofrimento, porque estamos, a maioria, para não dizer todos, mas a maioria estamos aqui resgatando débitos. Porque, como eu disse, somos espíritos milenares. Então, cometemos uma série de atos que não deveríamos ter cometido. E que esses atos feriram a lei de Deus. Prestem atenção. Feriram a lei de Deus. Aí eu chamo vocês para a gente ir lá na questão 614, terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta da terceira parte, 614. O que é lei natural? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: lei natural é a lei divina, a única verdadeira para a felicidade do homem. E ele, o homem, não é infeliz senão quando dela se afasta. Associaram a questão aí, por isso é uma reflexão. Associaram a questão. Quando eu cometi atos que não deveria ter cometido ao longo da minha trajetória espiritual em busca de evolução, assim, a pessoa não pode errar então? Não deveria, mas se é necessário, que erre.
Mas tem responsabilidades quando eu erro. Quando eu contrario a lei de Deus, eu tenho responsabilidade perante a própria lei de Deus. Então eu preciso saber disso. E muitas vezes, em busca da perfeição, porque eu fui criado simples e ignorante, e quero evoluir, é uma determinante divina, está implícito na minha condição espiritual. Eu tenho que evoluir, eu quero evoluir, eu preciso evoluir. E aí eu começo a buscar todas as formas possíveis para evoluir. Todas as formas possíveis. E a gente vê que hoje, na nossa atualidade, já não deveria ter isso mais, mas tem. A gente vê que tem muitas pessoas que começam a dar jeitinho, porque ela acha que assim vai evoluir. Porque ela tem só uma visão de evolução material, por exemplo. Ela quer apenas a evolução, porque ela não enxerga outro tipo de evolução. Aí ela quer a evolução, ela quer evoluir. Aí ela busca evolução material. Bem-sucedido, nossa, meu filho é bem-sucedido. É? Por quê? Ah, porque ele tem uma empresa, ele fez isso, não sei o quê, ele é... Bom, será? Quais são os passos dados para ele chegar aonde chegou? Para mim falar que ele é bem-sucedido? Por quê? Porque nós conhecemos pessoas bem-sucedidas, materialmente falando, que são infelizes, que têm depressão, que sofrem, que têm sofrimento mental. Então elas não deveriam ter, porque é bem-sucedida. Então não deveria ter sofrimento mental. Não é? Mas tem, muitas, e não é poucas, são muitas. Então eu preciso refletir que nesta trajetória, eu cometi atos que contrariaram a lei divina, a lei de Deus. A única verdadeira para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Perceberam? Eu cometi atos contra a lei, a própria lei me puxa e fala, opa, é aqui, você está desviando do caminho. E ela me chama. E como que ela me chama? Expiação. Resgate. Aí o sofrimento aparece. Aí vem depressão. Aí a pessoa não sabe por que veio depressão. Os médicos não sabem. O que eles sabem fazer é medicação. Para acalmar o sofrimento da pessoa. Para ajudar a pessoa a passar por esse momento de sofrimento. Aí ele medica. Ele está errado? Não. É a visão dele. É o que ele consegue enxergar. Mas nós, espíritas, temos um produto que só a doutrina espírita e o Evangelho nos oferece, que é o conhecimento das leis de Deus. É o conhecimento. Nas perguntas anteriores, nós vamos aprender, passar pelas encarnações, missão ou expiação que seja, para que eu possa alcançar a perfeição. A perfeição é através do conhecimento. Outras perguntas do Livro dos Espíritos perguntam se o homem pode ser feliz aqui na Terra. Sim. Até onde a Terra permite ser feliz, nós vamos chegar lá. E aí pergunta, quando? Quando ele adquirir todos os conhecimentos que a Terra comporta? Perfeição. Então preciso fazer essa trajetória. Só que quando eu faço essa trajetória, eu cometo erros, eu cometo falhas. Eu vou ferindo a lei. E aí eu tenho que me reajustar com a lei. Lei de causa e efeito. É preciso fazer isso. A lei me chama ao reajustamento. Portanto, somos herdeiros de nossos próprios atos. A causa da depressão está em nós mesmos. Indiferença perante a vida.
não consigo depreender a grandeza que é a vida que Deus me deu. Eu não consigo compreender o motivo, os objetivos para os quais eu fui criado. E aí eu não tenho essa visão de vida que deveria ter, que todos nós deveríamos ter. Tem um benfeitor espiritual que tem nos auxiliado, e ele fala que é uma das falhas das religiões que nós temos no planeta, que não estão cumprindo com o papel de religar o homem a Deus, que desviam dos propósitos para os quais estas mesmas religiões foram criadas. E aí, a humanidade está como está. O índice de depressão aumentando e aumentando cada vez mais, e vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a pessoa começa a perceber que fomos criados, que ela está aqui no corpo físico para ser feliz. E para ser feliz, e ela não está sendo feliz. Ela está tendo sofrimentos, decepções, tristezas, angústias. E para ela ser feliz, ela começa a compreender que ela precisa resgatar débitos que ela cometeu em outras épocas. Por que ela sabe disso? Porque nós temos um projeto de vida que é desenvolvido para cada um de nós quando estamos planejando o nosso retorno no corpo físico, nascer de novo. É por isso que o Cristo diz lá: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Veja como que o Evangelho, que a doutrina espírita vai casando com o Evangelho. Nascer de novo, reencarnar. Porque reencarnando, eu vou fazendo o trabalho de resgate dos erros passados. É o amor, é a justiça de Deus para com todos nós. Vou reencarnando, expiando os débitos, me ajustando perante a lei, para que eu possa chegar em um determinado momento e retornar ao Pai, retornar a Deus. E aí, eu tenho esse projeto de vida registrado na minha consciência. Registrado, está registrado em mim. E aí, quando eu percebo, na encarnação presente, que não estou evoluindo no processo de reajustamento perante a lei, o que acontece? Eu me desespero, sem perceber, mas eu entro em sofrimento, eu entro em depressão, a depressão começa a surgir. Por isso é muito comum, e hoje já está acontecendo na infância, que tem outros viés na infância, mas é muito comum, na idade vai ficando avançada, e a pessoa começa a entrar em depressão, começa a surgir sintomas de depressão. Às vezes nem é depressão propriamente dita, mas sintomas começam a aparecer. Para muita gente, não para todos, mas para muitos. Porque ela começa a perceber, meu tempo está passando, e eu não estou resgatando os débitos. Imagina, quando nós compramos um carro novo, vamos lá na financeira, financiamos o carro, e aí vou pagar tanto por mês. E aí o mês que vem, dá um probleminha qualquer, eu falo, depois eu pago 2. E eu não pago. Aí passa, eu falo, não, 2 não vai dar. Aí passa um pouquinho mais, eu atraso mais uma, aí eu começo a entrar em angústia, sofrimento terrível. Porque eu começo a imaginar que a financeira vai vir atrás do carro. Vai me tomar o carro. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder moral, vai me afetar de alguma forma. Isso causa sofrimento. Imagina isso a nível espiritual. Eu tenho débitos a serem resgatados.
Eu fiz um planejamento para reencarnar, para esta reencarnação, para resgatar os débitos, para servir, para acertar as contas com as leis de Deus, com a justiça divina. E aí eu não faço isso, porque eu quero regalia. Não, depois eu resolvo isso e tal. O tempo vai passando. Aí eu começo a sofrer. É a origem, podemos dizer, de quase 100% da depressão. Não especificamente nestas questões, como eu estou dizendo aqui, em outros aspectos também, mas é de reajustamento perante a lei. Por isso eu disse que tem um viés espiritual. Aí eu preciso saber que viver não é brincadeira, é muito sério viver. Eu preciso estar ciente desta oportunidade que eu recebi do Pai para estar aqui neste momento, vivendo a vida que Ele me deu, aproveitando a vida que Ele me deu da melhor forma. Qual é a melhor forma? Nós vamos saber. Nós, particularmente, vamos saber. E eu não posso demorar, porque senão eu não vou conseguir falar. Mas nós vamos, consulta a consciência, que nós vamos chegar lá. Porque é preciso a gente ter essa percepção do que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Perceber de forma plena, consciente, sem julgamento. Se eu começar a me julgar, porque é um dos grandes problemas da depressão, é porque a pessoa começa a se julgar. Eu não deveria ter feito isso. Ela começa a se culpar. Nossa, mais uma coisa, eu não deveria ter feito, isso vai me dar problema, eu vou fazer isso. Por quê? Nós temos no nosso subconsciente, por isso eu falei das religiões, implantado no inconsciente, aquele sistema de medo, de orientação pelo domínio, amedrontando os fiéis. Se você não fizer a coisa certa, você vai queimar no fogo. São situações que ficou implantada, ficou na nossa consciência. E aí, qualquer erro, qualquer situação, qualquer deslize que eu cometo, e isso é normal, natural, porque precisamos viver e precisamos evoluir perante a vida. Só que cada erro, cada situação da minha vida, eu sou responsável e vou ter que responder por isso, por elas. E aí eu começo a me culpar. É sem culpa. É fazer uma reflexão profunda de si mesmo para perceber de forma plena, consciente, sem se julgar, sem se condenar. Errei. Eu brinco muito com as pessoas, é para a gente falar o seguinte: devo e não nego, pago quando puder. Quer dizer, estou devendo, errei, paciência, mas eu vou procurar não errar mais e acertar mais. Para mim seguir em frente, porque senão eu não sigo em frente. Eu vou estacionar. Estacionar é a depressão estaciona a pessoa. Porque ela vai para a cama, ela não reage, ela não quer fazer nada, ela não tem coragem para mais nada. E aí nós colocamos alguns itens, 4 itens aqui, para a gente, que dá a gente orientação simples. Eu estou fazendo uma coisa bem simples, para que todos possam compreender, levar para casa e refletir sobre isso. O que tenho pensado e sentido em relação à minha vida? Pergunta-se. As coisas não estão boas, está sofrendo, está difícil. O que eu tenho feito? O que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido sobre a minha vida? Como que eu estou enxergando a minha vida? O que está acontecendo comigo? Pergunte a si mesmo. Você obterá respostas. O que está acontecendo comigo, gente? Eu estou estranho. Ultimamente está me acontecendo coisas que não é normal, não é legal. Não está bom. O que quero para a minha vida? O que eu quero? Eu quero continuar do jeito que estou? Com esse sofrimento, com essa angústia, com essa incerteza? É muita incerteza na minha vida. Eu quero isso. O que eu quero para a minha vida? O que eu preciso mudar na minha vida? Eu preciso mudar alguma coisa porque não está indo bem. Eu
Eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou tendo depressão. Então eu preciso mudar o rumo da minha vida. E o que eu preciso mudar? Eu vou obter respostas, pode ter certeza. E aí, por que eu vou obter resposta? Porque está no nosso projeto de vida. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu devo fazer. Está no nosso projeto de vida. Porque quando eu faço uma reflexão profunda, consciente, o que é reflexão profunda? É começar a orar, é recorrer à espiritualidade. Nós temos um viés espiritual, positivo e negativo. Recorrer à espiritualidade superior que vai estar nos orientando, iluminando a nossa consciência. O que eu devo fazer? Eu preciso mudar isso, eu preciso deixar isso, eu preciso acrescentar isso na minha maneira de viver. Estas perguntas são fundamentais. Pergunta-se: o que eu preciso, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer? A partir disso, encontrei respostas. Se eu não encontrar respostas, procure ajuda profissional. Procure o centro espírita. Procure atendimento fraterno no centro espírita. Diante disto, tudo que nós estamos falando, desse sofrimento da sociedade, o movimento espírita, as instituições espíritas criaram o atendimento fraterno, de acolher a pessoa, ouvir a pessoa e ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho sob a luz do Evangelho e da doutrina espírita. O atendimento fraterno é um caminho. Procure o atendimento fraterno. Se ainda tiver algumas questões, procure atendimento profissional. Às vezes precisa de medicação. Procure ajuda. Não espera ficar em situações insustentáveis. Aceitação total, amorosa, incondicionalmente. Eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Muitas pessoas, nesse estado que nós falamos, que chega ao autoextermínio, elas não querem morrer, elas não querem acabar com a vida, elas querem socorro, ajuda, apoio, porque estão sofrendo desesperadamente. É uma forma que a pessoa inconscientemente, inconsciente entre aspas, inconscientemente, porque ela não está refletindo, não está pensando, ela toma a decisão de fazer alguma coisa para ver se as pessoas olham para ela, atenda ela, socorra ela. Então, a aceitação total, amorosa, incondicionalmente, amorosa para consigo mesmo, para com a pessoa que está doente. O que está acontecendo comigo? Eu não estou bem. Isso é sério. Eu preciso tratamento. Busco tratamento. Decisão plena e consciente. Sou um espírito em evolução. Eu não sou um espírito evoluído. Por isso eu falei lá atrás. Nós fomos criados para a evolução. E eu venho vivenciando experiências para ver se eu alcanço a evolução almejada. Que eu quero ser feliz. Então eu sou um espírito em evolução. Eu não sou apenas carne que morreu, acabou, vai ser destruído, não. Eu sou um espírito. Vou continuar existindo, continuar vivendo. Fui criado pelo Pai para ser feliz, para evoluir e ser feliz. E eu mereço ser feliz, porque eu sou filho de Deus e sou um espírito em evolução. Eu sou um ser essencial, filho de Deus. Ação consciente. A partir disso, introjetei, coloquei dentro de mim essa consciência. Sou um espírito essencial, em evolução, filho de Deus. Eu mereço ser feliz. E eu posso ser feliz, porque eu fui criado para ser feliz. Aí, partir para a ação.
consciente. Consciente. Ação consciente. Nós vamos ver o quê? Gradativa e constante. Sem violência. Gradativa, constante, sem violência. O que é sem violência? Não adianta eu querer mudar de uma hora para outra. Não vou conseguir se violentar a minha condição de ser. Eu não sou evoluído. Eu preciso ter paciência comigo, ter amor para comigo. E ter uma ação consciente, gradativa, sem violência. É um passo de cada vez. Eu vou conseguir, desta forma eu consigo. Pode ter certeza que consegue. Se eu quero, eu consigo. Um dos grandes problemas que a gente vai ver depois, eu ia falar, mas está um pouquinho à frente, é que muitas vezes eu quero, mas não quero. E eu preciso me perguntar, a cada instante, eu quero verdadeiramente mudar? Eu quero. Eu quero. Tem gente que fala, eu quero e tal, mas os passos que precisam ser dados, a pessoa não dá. Ela dá um passo e fala, nossa senhora. Às vezes dá uma melhoradazinha, ela fala assim, e aí ela desanima. Ela não persiste, é persistente, consciente, persistente. Não pode ser, esperar que seja milagre. Não espera, porque o milagre não vai acontecer. A espiritualidade e Deus proporciona a gente a oportunidade de sair disso, mas faça a sua parte, e a espiritualidade e o Pai, Jesus, estará nos ajudando, sempre. Pode ter certeza que estarão nos ajudando sempre. Para mudar, tem dois tipos de motivação para mudar. Motivação por afastamento. Para mudar. O que é motivação por afastamento? A pessoa, quando ela começa a deparar com esta realidade, a realidade fica muito dolorosa, difícil, porque é uma realidade que dói. Ela fala, gente, eu preciso mudar isso, mas ela não quer mudar. Por isso que eu falei de mudança, é preciso querer verdadeiramente, ela não quer. Aí o que é preferível para ela? Ela constata tudo o que ela precisa fazer, mas ela prefere afastar do problema. Afastar do problema você não o resolve, porque ele continua existindo. Ele existe, você tem que solucioná-lo, resolvê-lo. É a motivação por afastamento. É mais leve, é mais tranquilo. Aí ela fala, não, depois eu vejo isso e tal. E a motivação por enfrentamento, é enfrentar a realidade. É uma realidade. E eu não posso deixá-la para depois, porque senão ela vai me consumir. É uma realidade que eu preciso encarar, enfrentar, buscar solução. E a solução está em mim, está dentro de mim. E eu preciso utilizar os recursos que eu possuo. Eu sou um ser divino, sou filho de Deus. Então a solução está em mim. É só eu querer, porque Ele me ajuda sempre. E para isso, eu preciso desenvolver um ideal. Idealização, eu preciso desenvolver uma idealização. Um ideal de mudança. Eu preciso mudar, eu quero mudar. E o que eu posso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. O que está me acontecendo? Então eu vou fazer. A minha parte eu vou fazer. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou me fortalecer na oração, vou no centro espírita, vou na igreja, nos cultos aonde eu frequento, vou fazer oração, as minhas preces, vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda à espiritualidade, o meu anjo da guarda, o Espírito Santo, e todos que puderem me ajudar, eu vou recorrer, e pode ter certeza, eles só estão esperando que nós possamos dar o primeiro passo e abrir o coração para eles entrarem.
abrir a casa mental para eles entrarem na nossa mente e irem nos orientando, nos iluminando. Vontade. Sem vontade nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque não adianta eu reconhecer, saber, acreditar, confirmar, tenho isso, preciso mudar, e fazer uma idealização, mas não tenho vontade de colocar em ação. Preciso colocar em ação. Ação de transformação, de mudança íntima, particular, eu comigo mesmo. Se for preciso, procuro ajuda. Não esqueça, porque às vezes fica pesado, a pessoa fala assim, sozinho eu não estou dando conta. Então procura ajuda, mas a solução está em cada um de nós. O remédio nós vimos, por que eu trouxe a questão do seminário lá na Fiocruz? Porque eles estão chegando à conclusão que a medicação não é a solução. Não vai resolver. Milagre não vai acontecer. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. E resolvendo os nossos próprios problemas, nós estaremos evoluindo. Essa é a proposta divina para cada um de nós. Se eu não resolvo, eu não vou evoluir. Porque alguém que fez para mim, alguém evoluiu. Mas eu não, porque eu não tive força, eu não quis, eu não me esforcei. Né? Então eu preciso fazer isso. E para isso eu preciso sentir que devo mudar. Então, aí parte por sentimento. Eu começar a estabelecer. Por isso é reflexão sempre. Sentir que devo mudar. Pode ter certeza que esse sentimento começa a ganhar corpo em nós. Eu quero mudar. Eu estou mudando. Eu estou fazendo a minha parte. Me ajuda, Senhor. Me ilumina para que eu possa seguir em frente. Eu preciso sentir. Este sentimento, ele brota de dentro de nós, de cada um de nós. Ele não é externo, é sentimento. Querer verdadeiramente mudar, querer verdadeiramente. Não se engane, porque se você não quer, não vai mudar. Saber como e o que mudar, por isso eu fiz reflexões. O que está acontecendo comigo? Está acontecendo isso, estou doente, estou depressivo, preciso de ajuda. Então, é o saber e conscientemente o que mudar em mim. Eu tenho atitudes que me levou a essa condição, porque eu venho vivendo de uma forma que me conduziu para essa condição em que eu estou hoje. Então, é isso que eu preciso refletir. E efetivação da mudança. Estamos quase terminando, tá? Eu estou só utilizando o tempinho que tiraram de mim no início, porque eu comecei, era mais de 7. O tempo que me deram, eu quero até o último minuto, viu, Lília? Obstáculos. Obstáculos às mudanças. Certamente todos nós que queremos essas mudanças, que vamos fazer essas mudanças, nós encontraremos dificuldades. Certamente, porque eu venho existências e em existências, errando, fazendo uma série de coisas, sem preocupar com mudança. Hoje eu deparo com uma realidade que eu preciso mudar, e eu já tenho 30 anos, 40 anos de vida nesta encarnação, vivendo de uma forma. E eu descubro que preciso mudar. Não é fácil. Por isso, às vezes precisa de ajuda. Muitas vezes precisa. E aí eu descubro que preciso mudar, e vou encontrar dificuldades. E aí nós colocamos aí, obstáculos às mudanças. Não desejar a mudança em nível profundo. É a pessoa que vai e começa a mudar. Não, tá bom, já dei uns passos, tá bom demais. Nossa, minha vida melhorou, já está ótimo. Por quê? Ela vinha sofrendo tanto que uma melhoradazinha para ela tá bom. Não, eu quero melhorar mais. Eu quero ser feliz. E muitas vezes a gente
muda superficialmente, dá uma melhora superficial e daqui a pouquinho vai voltar. O problema volta, porque eu não ataquei ele na raiz, não aprofundei na mudança. Não acreditar que pode ou merece a mudança. Tem pessoas que não acreditam, eu não mereço. Eu sou uma pessoa muito falha. Eu cometo tanto erro, a pessoa se culpa. Ela tem um sentimento de menos-valia. Eu não valo nada, eu não mereço ser feliz. Essa pessoa é muito difícil ela alcançar a mudança se ela não tiver ajuda. Porque ela não acredita em si mesma. Ela tem pensamentos disfuncionais, que são recorrentes na vida dela. Não, eu não mereço ser feliz. Isso tem uma série de fatores que atingiu ela nesta vida, que brotou este sentimento. Querer uma mudança instantânea, sem esforço. Não querer a mudança profunda, que é uma mudança instantânea, milagre. Vai numa igreja, num centro espírita, num benzedor, num curador, e quer um milagre. E sai para, não valeu nada. Eu fui lá, não valeu de nada. Não valeu, a pessoa não persistiu. Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu preciso, quando eu entrar numa proposta dessa, eu preciso perseverar até o fim. E pode ter certeza que eu obterei resultados. E aí eu trouxe uma passagem de Mateus 22, 37 a 39, para nós aprofundar na reflexão e fecharmos a nossa reflexão. Lá Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo que vamos fazer, a partir desta proposta de transformação, de cura nossa, eu preciso sentir, tudo. Sentir, isso parece ser um pouco filosófico, mas não é. Eu falo com as pessoas que é chegar para lavar os pratos na pia da cozinha e sentir a água caindo nas mãos, esfriando, refrescando a mão, caindo aqui no pulso, dá uma sensação gostosa. A gente começa a sentir aquela ação de estar lavando os pratos. Parece ser uma coisa, é material, mas eu estou aprendendo a sentir. Estou aprendendo a sensibilização, a sentir tudo o que eu faço. Quando eu for fazer alguma coisa, quando eu for orar, eu preciso sentir. Tem pessoas que falam, não, eu oro de manhã, de dia, de noite. Mas não sente e não tem objetivos a sua oração. Não tem objetivos. É preciso ter sentimento, ter objetivos nobres e colocar sentimento na oração, para que ela chegue mais alto, para que ela alcance os objetivos. E de toda a tua alma, refletir. Está lá no Evangelho, Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, sentimento, de toda a tua alma, reflexão. Não adianta eu querer amar a Deus se eu não refletir. Qual é a minha ligação com Deus? Eu preciso estabelecer uma conexão, uma ligação com o Pai, com o Criador. Qual é a minha ligação com Ele? Eu tenho ligação? Não, eu faço oração, vou à missa, venho no centro espírita, assisto uma palestra e pronto. Não, eu preciso estabelecer esta conexão. Vivenciar e de todo o teu pensamento. Pensar o que eu posso fazer para agradar a Deus, para estar sintonizado com Deus. Mudança de comportamento. Nós falamos, tem que fazer mudanças. O que eu estou fazendo, o que devo mudar? Pode ter certeza que se está resultando em depressão, em sofrimento, eu estou contrariando a lei divina. Então não estou agradando a Deus. Eu preciso me alinhar para com a lei, para que quando eu fizer alguma coisa, eu me sinta feliz e toda a natureza,
a natureza espiritual, material, todos sintam feliz com as minhas ações. E nós temos que caminhar para isso, ainda que eu não alcance de uma hora para outra. Mas é uma proposta de transformação. É impossível? Não é impossível. Muitos conseguem, muitos se transformam. E amarás o próximo como a ti mesmo. Este é o segundo, semelhante ao primeiro. Está lá escrito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo e não me amo, pode ter certeza que eu não amo. Eu só falo que amo o meu próximo, mas não amo. Eu não desenvolvi uma proposta de amor em mim mesmo, para que quando eu estiver em relação com o outro, a minha relação seja de amor. Por quê? Porque eu amo a vida, eu me amo, eu amo a natureza, eu amo a proposta de Deus para com a vida, e todos são natureza, e estamos juntos nesta proposta divina. Por que eu não vou amar a minha irmã, o meu irmão? Eu amo a vida. Eu preciso aprender a amar, amando a mim mesmo. Eu sou um ser essencial, divino, filho de Deus, perfectível, em evolução, buscando ser feliz, evoluir, retornar ao Pai e ser feliz. Nós temos aqui, para concluir, autoamor. O autoamor, por que conhecer que sou um ser essencial, filho de Deus? Nós só vamos alcançar, reconhecer isso com a ação de sentir. Se eu não sentir, eu não vou chegar a reconhecer. Pode ter certeza que não vou. Que sou filho de Deus, que sou perfectível, que sinto esta relação. Competência. Como eu posso mudar a minha vida? Se eu não refletir profundamente, eu não vou chegar à conclusão de como eu posso mudar a minha vida. Eu preciso continuar refletindo, sempre. Busca da felicidade. Para que é importante desenvolver valores que me tornem mais conscientes, alcançando a felicidade plena? Para isso eu preciso aprender a sentir, refletir, vivenciar, automaticamente, sem que eu perceba, eu vou saindo do quadro depressivo. Pode ter certeza que sim. Esta é a proposta. Muito obrigado.